O Tite no pós-jogo de Flamengo e Audax, após o Flamengo fazer 4-0 no Audax, na entrevista pós-jogo, ele disse que o Campeonato Carioca é o campeonato mais difícil do Brasil. Né? E claro, como a gente vive num país aí onde tem muito bairristas, principalmente na imprensa, tanto de São Paulo como do Rio, mas muito mais de São Paulo, na minha opinião, uh, se gerou uma repercussão, uma polêmica muito grande se tentar analisar o contexto da fala do Tite, só tentando realmente defender seu lado, dizer que é um absurdo, que o campeonato de São Paulo é muito mais forte, é muito isso, é muito aquilo, aquilo outro, sem levar em consideração os argumentos, o contexto, mas só o bairrismo, o clubismo, como impera na maior parte da imprensa, não só de São Paulo, no Rio também é assim. Mas eu vi muito mais isso agora da imprensa de São Paulo, sem considerar uma discussão argumentativa. Então, vamos lá. Vamos a argumentos, ao contexto que o Tite quis colocar para que a gente tenha uma discussão mais razoável. O que ele quis dizer é que se você pegar o ano que passou agora, 2023, dos seis primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, existiam 3 cariocas. Né? Flamengo, Botafogo e Fluminense. Estavam entre os 6 primeiros colocados. Você tinha só um clube paulista, que era justamente o Palmeiras. Os 2 últimos campeões da Libertadores foram Flamengo e Fluminense, não foi nenhum clube de São Paulo. Então, existe sim uma coerência, existe sim um argumento para quem defende que o Campeonato Carioca ele pode ser mais forte do que o Campeonato Paulista. Eu não acho nenhum absurdo essa afirmação. Eu concordo com isso? Não. Eu faço uma diferenciação. Eu acho que o Campeonato Paulista como um todo, ele é muito mais competitivo, de melhor nível que o Carioca. Tá? Por quê? Porque você tem vários times do interior, que não são os times grandes de São Paulo, que estão nas divisões de acesso, ali, principalmente na C e na B. E você tem só um time do Rio que está nessas divisões de acesso, que é o Volta Redonda, se eu não me engano. Então, obviamente, que no todo, o Campeonato Paulista, na minha opinião, tem o melhor nível e mais competição. Agora, e esse foi o contexto que o Tite quis dizer, se você pegar só os grandes, e aí vamos considerar que o Santos, que é um dos grandes de São Paulo, está na Série B, você vai ver que os times do Rio, eles se mostraram melhor no ano de 2023, competitivamente falando, né? São Paulo, embora tenha ganho a Copa do Brasil, que na minha opinião, com todo respeito, foi muito mais demérito do Flamengo, tanto que o São Paulo, em dado momento do campeonato, brigou para não cair. Ninguém lembra disso, porque o São Paulo ganhou ali a Copa do Brasil, mas ele ficou ali sempre 13º, 14º, faltando umas 3 rodadas ali que ele se livrou de vez, eliminou qualquer risco de queda, de rebaixamento. Mas estava ali flertando em vários momentos do Campeonato Brasileiro. Corinthians também brigou para não cair, e o Santos caiu. Então, já os times do Rio de Janeiro, eles estavam sempre disputando o título. O Fluminense, em algum momento, deixou de disputar o Campeonato Brasileiro mais à vera porque estava concentrando forças na Libertadores. Ainda assim, terminou em 6º lugar. E, claro, o Flamengo, 6º lugar, E o Flamengo, ele, né, com todos os problemas que aconteceram, ele ainda disputou, ficou no G4. E o Botafogo, bom, o Botafogo a gente sabe que fez uma história negativa, pipocou, mas ainda assim ele permaneceu ali no G5, né? Agora, não, se eu não me engano, o Red Bull foi o 6º colocado no Brasileiro, o Fluminense foi o 7º. Mas o ponto é que, se você considerar que os confrontos entre os grandes, os campeonatos, só os confrontos entre os grandes de São Paulo e os grandes do Rio, eu acho sim que o Tite falou pode fazer sentido, porque os grandes do Rio, eles estão numa melhor forma, no melhor nível que os grandes de São Paulo, a ver o que passou no Campeonato Brasileiro. E como eu disse, os últimos 2 campeões de Libertadores foram os times do Rio. Então, existe sim um argumento plausível, razoável para o que ele falou. Eu entendo que ele falou nesse contexto, ele inclusive explicou, mas a imprensa sempre vai querer levar para o lado do barrista e dizer que o que ele falou é um absurdo, simplesmente por uma questão clubista, sem analisar o contexto e o argumento que foi dado pelo Tite. Eu, como disse, eu acho que o Campeonato Paulista como um todo, ele é um campeonato de melhor qualidade,
e um campeonato mais difícil, pelo que eu já expliquei. Embora eu acho que nenhum estadual se salve. De verdade, para mim, nenhum estadual se salva. Eu não consigo ver com tanto interesse nenhum estadual. Eu vejo Flamengo porque é o time pelo qual eu torço e amo de paixão. Mas não acho nenhum campeonato estadual se salve. Mas, de fato, o Campeonato Paulista ele é mais forte. No contexto dos grandes, entre os grandes, eu acho que o Tite falou, pode ter razão ou não, mas existe discussão, não é nenhum absurdo. Isso se analisar do ponto de vista ali da razoabilidade, do argumento técnico, ao invés do clubismo, que é como boa parte da imprensa que fica em São Paulo analisa. Não deixe de se inscrever aqui no canal Flamenguista do Norte. É muito importante que se inscreva, então peço sua ajuda, deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e possa distribuir para mais pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, não concorda, deixe seus comentários, é importante, e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.